parceria com o Luiz Felipe, que vem colaborando muito com a gente, né? Ele que é um estudioso da medicina baseada em evidências, e vem contribuindo muito com a nossa formação de protocolos institucionais. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer a tua disponibilidade, Luiz. Eu sei que nas férias ainda, né, estando contribuindo com isso, é muito gratificante para a gente. Muito obrigada. E hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre sinusite, que também faz parte de uma procura frequente ao pronto atendimento, né? E discutir um pouquinho sobre manejo, tratamento, como fazer o diagnóstico adequado e quais vão ser nossas melhores opções. Pode começar, Luiz. Obrigada. Bom, obrigado, Carol, pela apresentação. Eu que agradeço por estar participando, porque eu sei que você vem fazendo um trabalho excelente na questão de continuação, de estar fazendo essa questão continuada, né, para o pessoal ir aprendendo e tal. Eu sei que os plantonistas vão rodar, mas é muito importante, eu acho, essa questão de quem está na pediatria, só quem está no plantão, no grupo fechado, de estar sempre se atualizando, de cada vez estar proporcionando o melhor tipo de atendimento, né? Então, eu que fico feliz por estar podendo contribuir com alguma coisa aí, tá bom? E boa noite, pessoal. Então, o tema da aula de hoje vai ser de sinusite, né, em crianças. E, como sempre, a gente vai abordar bastante a questão da parte baseada em evidências, com enfoque hoje no diagnóstico e tratamento. Então, primeiro, a definição, né, que o UpToDate traz para a gente sobre sinusite ou rinocinusite. A sinusite é a infecção dos seios da face. A rinocinusite é quando tem acometimento da parte nasal, dos septos nasais. Então, assim, não é o mesmo termo, mas pode ser usado porque é muito semelhante. Raramente vai ter a sinusite sem acometimento dos seios nasais, então pode estar sendo utilizado, tá? Então, a rinocinusite aguda é uma doença resultante da infecção de um ou mais seios paranasais. Ela pode ser de etiologia viral ou bacteriana. A gente vai focar aqui hoje na aula mais na parte da bacteriana, mas a gente vai abordar a etiologia viral para a gente conseguir distinguir as duas na prática. Então, a viral, ela é a etiologia mais frequente da rinocinusite aguda, e está associado sempre, assim como a bacteriana, mas a uma infecção viral antes. Geralmente causado pelo sincicial respiratório, e ela tem uma resolução espontânea, cerca de 7 a 10 dias, não precisando de tratamento, tá? Então isso é um ponto que a gente vai focar bastante na questão do tempo, da questão do curso natural da doença, tá? Porque a gente vai ajudar a gente a fazer o diagnóstico e distinguir a etiologia, se é viral ou bacteriana, para a gente ver se a gente vai realmente precisar intervir com antibiótico. A bacteriana, ela também vai ter uma resolução espontânea, porém ela vai melhorar mais rápido com o uso do antibiótico e pode ser que evite complicações. Isso é um pouco controverso. Então, falando um pouquinho só da epidemiologia e prevalência, é um problema comum em crianças, tá? 6 a 9% ali, então, das IVAs vão complicar para a rinocinusite. Então, essa criança que vai desenvolver a rinocinusite, ela vai ter um quadro prévio de IVAs, tá? E maior prevalência entre 4 a 7 anos. Isso ocorre por do tamanho dos ósteos sinusais, que eles são maiores em relação ao corpo do seio. Então, ali no meio, na imagem, a gente vai ter o septo nasal, ali mais transparentezinho. Com o acúmulo da secreção nessa região, ela pode começar a se depositar nos seios. E a gente tem 4 seios. A gente tem o frontal, que é o azul que fica na testa, o etimoidal, logo abaixo, verde. A gente tem o esfenoidal, que fica ali na região da têmpora, que é o marronzinho. E a gente tem o maxilar, que é esse roxinho, tá? E por que geralmente acomete essa faixa etária e crianças? Porque a formação do seio das crianças, dessa cavidade, ela se completa com 12 anos, tá? Então, ainda quando está se formando, é mais prevalente por conta dessa desproporção entre a parte óssea e o corpo do seio, de ocorrer uma obstrução ali. E aí essa obstrução vai acumulando e ela pode começar a se infectar,
E quanto aos fatores de risco, então, eu digo forte e fraco. O fator de risco forte, então, como eu falei, vai ter um quadro viral prévio à rinocinusite, tá? Então, isso vai estar presente na história. Geralmente associado ao vírus sincicial respiratório, e também eles trazem que um fator que aumenta bastante a chance é a creche. Assim como a gente tinha visto na otite média aguda, a creche é um fator que propicia bastante o acometimento, até por se propagar mais IVAs lá nesse ambiente, né? E fraco, a gente pode ter alguma obstrução anatômica ou alguns irritantes da mucosa também podem propiciar isso, como ar seco, fumaça, exposição a tabagismo, entre outros. Alguns irritantes, pessoas que têm rinite, pode ser mais predisposta também. E quanto aos fatores de proteção, o mesmo fator de proteção que a gente conversou lá na otite média aguda, tá? Então, a vacina pneumocócica conjugada, ela é um ótimo fator de proteção. Rapidamente sobre a microbiologia, esses vão ser os 3 principais agentes que a gente vai ter, tá? É importante saber porque vai correlacionar também depois, posteriormente, na escolha do nosso antibiótico. E de apresentação clínica, o que a gente tem? Então, a queixa principal que os estudos trazem para a gente são principalmente 2, tá? Então, tosse e sintomas nasais. A tosse estando presente em 80% dos casos, e aí é uma tosse diurna que piora à noite. Então, o que acontece? Quando essa criança deita, a secreção que está ali no seio e na parte do septo nasal, ela desce e é estimulada pela traqueia, e causando essa crise de tosse pior à noite. A mesma coisa acontece pela manhã quando ela se levanta e até um fenômeno que é chamado de toalete, que é essa crise de tosse pela manhã, tá? E os sintomas nasais, então pode ter secreção, obstrução ou congestão. Importante ressaltar que a secreção pode ser de qualquer qualidade, então ela pode ser hialina, porém, a gente vai ver que quando ela começa a evoluir realmente para rinocinusite, ela começa a ficar com um aspecto mais purulento, tá? Que também é bem prevalente, 76% dos casos. A febre, logo seguido da febre, né? Com 63% de prevalência, a febre pode ser baixa ou alta, o que também vai ser um indicativo para a gente depois lá na frente, a hora que eu for mostrar um pouco mais sobre o diagnóstico. E a gente se atentar ao prognóstico natural da doença, porque a febre, ela também pode ter o padrão bifásico, que a gente vai ver lá na frente, que não é o quadro comum da IVAS, tá? E cefaleia e dor facial, diferente dos quadros do adulto, na criança, na verdade, ele é pouco frequente. Então, essa tabelinha aqui que o UpToDate traz pra gente, eu achei bem legal, tá? Para ajudar a gente a diferenciar a rinocinusite viral da bacteriana. Então, a febre na viral, normalmente ela tá ausente, e quando ela tá presente, ela é baixa, e geralmente fica ali 2 dias, tá? Enquanto na bacteriana, ela é alta, febre alta, maior do que 39 graus, e dura mais de 3 dias. Secreção nasal, na viral, ela melhora de forma constante, e na bacteriana, ela não melhora, ou ela pode também piorar com o tempo. A tosse na viral, ela também tem um padrão de melhorar de forma constante, e na bacteriana, a gente sempre vai ver que ela não melhora ou até piora. Aparência doentia, né? A aparência toxêmica, né? Então, na viral não vai estar presente, quanto na bacteriana pode ter sim, e pode também ser um sinal de complicação. Dor de cabeça, ausente, e na bacteriana também pode estar presente, mas é raro, tá? E o curso clínico, então, na viral, ela é basicamente concomitante com o quadro de IVAS, né? Então, ela tende a melhorar ali num período de 7 a 10 dias, enquanto que na bacteriana, os sintomas a gente vai ver que é um quadro mais arrastado, que demora para melhorar. Então, isso também fica como um dos critérios depois lá na frente que a gente vai ver diagnósticos, que é o quadro sem melhora por mais de 10 dias. Então, é um quadro bem arrastado mesmo. Aqui, a gente pensando em alguns outros diagnósticos diferenciais, como a rinite alérgica, que pode ser crônica, né? Corpo estranho nasal, adenoide infectada, então tem algumas outras coisas para ajudar a gente a diferenciar, mas é bem tranquilo essa parte do diagnóstico diferencial, muda bastante coisa. Puxando um pouco mais, só para rinite, que é o mais
assim, mais difícil de diferenciar, a gente vai ter essa cara, né? Esse rosto típico de face adenoidiana, que inclui o rosto longo e estreito, o nariz também estreito e arrebitado, que é de crianças que têm rinite ou algum outro tipo de alergia. Então, aqui eu trouxe só o curso clínico, né, da IVAS, normal, como acontece. Então, a gente pode ver que tem duas curvas, né, uma de sintomas respiratórios e outro de febre. Então, a febre ali, ela atinge o pico no segundo dia, a gente pode ver que a partir do terceiro dia, a febre já não está mais presente no quadro viral, tá? E os sintomas respiratórios ali tendem a melhorar a partir do sexto dia. Enquanto na bacteriana, a gente vai ter sintomas persistentes por mais de 10 dias, sem melhora. A gente vai ter sintomas um pouco mais graves do que na viral, então uma temperatura alta, acima de 39, uma febre persistente, mais de 4 dias, uma secreção, igual eu falei, purulenta, que ela começa a ter esse aspecto purulento e ela não melhora, então por mais de 4 dias também. E uma piora dos sintomas também, que seria a doença bifásica, que seria mais ou menos tipo isso aqui. A criança ela vai ter um quadro de IVAS prévio, mas quando ela termina de melhorar, não tem mais febre, de repente volta o quadro de novo, tá? Então, isso aqui, provavelmente, ela se reinfectou com uma infecção bacteriana, mas também pode acontecer de ser outra infecção viral subsequente. É um pouquinho mais raro, geralmente é bacteriano mesmo, mas a gente tem que se atentar também para diferenciar. E aí, é uma coisa que eu acho que na UPA não é tão comum, pelo menos não vi ninguém pedir, mas achei importante abordar porque muita gente pede. Então, a gente deve solicitar raio-x de seios nasais? Não, tá? Então, a gente não vai pedir raio-x, não tem utilidade diagnóstica nenhuma pra gente, até porque muitas crianças têm anormalidades já, tá? E essas anormalidades podem estar presentes em mais de 40% dos raios-x. Até porque eu falei, não terminou de se formar, tá? Então, o raio-x, ele não acrescenta ou exclui nada pra gente, tá bom? O único exame que poderia ajudar realmente a dar o diagnóstico um pouco mais acurado seria uma TC, uma ressonância magnética, que a gente, obviamente, não vai submeter a isso. Até pelo custo, só na presença de complicações, que eu vou falar um pouquinho mais para frente também. Então, qual que é o diagnóstico da rinocinusite bacteriana aguda? Então, sintomas de infecção dos seios nasais. Então, essa criança ela vai ter uma tosse diurna, que ela geralmente piora à noite ao se deitar. Juntamente com isso, ela vai ter os sintomas nasais. Aí, ela tem que ter, junto com isso, algum dos outros 3 critérios abaixo. Então, sintomas sem melhora por mais de 10 dias, ou sintomas graves, como febre elevada, a secreção nasal purulenta por mais de 3 dias, ou a piora dos sintomas ou aquele padrão bifásico que eu falei. A criança ela tem uma melhora do quadro de IVAS prévio que ela vem sendo acometida, e de repente ela piora de novo. E assim, eu até coloquei esse diagnóstico, ele é assim, até um pouco discutido, porque ele não é muito acurado, tá? Até a própria Sociedade Americana de Pediatria traz umas ressalvas que a gente consegue acertar apenas cerca de 77% dos casos, tá? Nos estudos que eles fizeram, porque eles faziam os estudos com cultura comparando junto, mas a cultura é um pouco mais invasiva. E é caro, né? Mas só a fins de estudo para ver quanto que esse diagnóstico acertava, e acertava 77% das vezes. Mas é o melhor que a gente tem, tá? Então, o melhor que tá tendo, o que a gente consegue, é isso. Hoje, de melhor que a gente tem para dar o diagnóstico é esse aqui. E rinocinusite complicada. Eu vou mostrar alguns critérios da rinocinusite complicada que a gente tem que encaminhar esse paciente para a Santa Casa, porque esse paciente vai receber uma TC de seios da face, tá? Só vou trocar a tela aqui, para ver se consigo colocar. Porque não vai dar para ampliar. Tá aparecendo alguma coisa ou não? Não. Acho que não vai dar. Mas eu mandei para Carol, aí depois eu coloco de novo. Eu coloquei aqui as principais, tá? Esse arquivo aqui é porque não consigo, o Zoom vai perder muita qualidade, não vai dar para ler. Mas eu mandei para Carol, depois eu peço para ela encaminhar também, tá?
Mas eu coloquei as principais. Bem fácil, tá? São coisas, assim, muito incomuns da gente ver, assim, numa sinusite normal. Então, a diplopia, né? Que é essa visão dupla, dor ocular, a movimentação, um eritema periorbital intenso, perda da visão, limitação do movimento ocular, rigidez nucal, porque também pode cursar com uma meningite, cefaleia desproporcional, igual eu falei, crianças não costumam ter uma dor de cabeça, tá? Igual nos adultos, convulsão e rebaixamento do nível de consciência. Então, assim, são complicações, assim, relativamente fáceis da gente notar que a criança tem. E com relação ao tratamento, no caso dos estudos, eles trazem a questão da decisão compartilhada aqui também, na questão de iniciar ou não com o tratamento, conduta expectante, porque a conduta, igual eu falei, a rinocinusite bacteriana, ela vai ter uma resolução espontânea também, assim como a viral, apesar de ser um quadro mais prolongado, mas o antibiótico ajuda a melhorar mais rápido, tá? E pode ajudar a evitar essas complicações também. Então, assim, eu até conversei com a Carol, nesse caso, eu acho que o antibiótico, pelo que eu estava vendo nos estudos, ele mostra uma eficácia muito melhor, sabe? Assim, não seria, acho que seria uma boa conduta já iniciar com antibiótico no momento do diagnóstico, tá? E eu sou uma pessoa que, assim, eu gosto muito de segurar o máximo que der para não usar antibiótico desnecessariamente, mas aqui nesse quadro de rinocinusite bacteriana, tem muita vantagem, até porque a criança fica muito abatida, fica em casa, já é um quadro extenso, prolongado, que vai impedir ela de fazer as suas atividades, às vezes vai impactar na vida dos pais também. Então, assim, a gente achou melhor começar assim, já com antibiótico, no momento do diagnóstico. E a gente vê, né, clinicamente, que a criança que está com a sinusite mesmo, ela tá toxemiada. A gente conseguiu atender alguns casos de IVAS e a gente conseguiu atender também alguns casos que era sinusite bacteriana. Como muda a aparência do paciente, dá para a gente ter esse diagnóstico para iniciar um antibiótico mais precoce nesses casos, né? Era nítida a diferença do paciente, que era uma IVAS, de um paciente que vinha com uma sinusite mesmo, a carinha, o cheiro, ou era uma criança mais prostrada, mais moadinha, tinha a fase de toxemia. Isso, perfeito. E como é um quadro muito prolongado, né, igual eu falei, assim, é mais de 10 dias doente, né, assim, impedindo de realizar todas as suas atividades ali, impacta muito na vida do dia a dia, né. Então, é uma conduta que realmente, nesse caso, vale bastante a pena. A gente tem 5 principais estudos, tá, que respaldam o uso do antibiótico, a maioria conduzida pela Sociedade Americana de Pediatria, a gente tem um da BMJ também, e alguns que comparam qual seria o antibiótico de escolha, né? Então, amoxicilina ou amoxicilina com clavulanato, que a gente vai ver agora. Então, só falando aqui um pouco mais do porquê dessa escolha, né, de entrar com antibiótico, né? Então, assim, eficácia da conduta de entrar com antibiótico contra o expectante. O antibiótico vai ter uma resolução de 77% dos casos, a expectante 59%. Então, assim, é uma diferença absoluta de eficácia do uso da medicação bem alta, né? Diferente de quando a gente viu do caso de otite média aguda, que não era uma diferença tão significativa entre você entrar com antibiótico ou não. A diarreia presente em 13% dos casos, com antibiótico, obviamente, e do expectante apenas 7%, tá? E complicações não teve nenhuma entre os grupos antibiótico e expectante. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, antes de selecionar o antibiótico de escolha, a gente vai classificar, tá, essa rinocinusite. Então, tem um score de gravidade, muito bom. E esse score de gravidade é para mais ou menos guiar um pouco mais sobre a etiologia, tá? Então, scores de gravidade mais grave, né, que seria uma pontuação maior ou igual a 9, esse score também vai estar no fluxograma, tá? Eles guiam um pouco mais para outras etiologias que vão ser
vão precisar cobrir com clavulanato, tá? Então, por isso que a gente vai fazer essa escala antes, só para conseguir guiar o nosso antibiótico. Teve esse tratamento, então, esse estudo também da JAMA, que comparou muitas crianças, tá? Então, ali foram divididos por faixa etária, então, de 0 a 5 anos, 22 mil crianças, de 6 a 11 anos, 25 mil também, de 12 a 17, 49 mil crianças, tá? Exatamente para isso, para comparar qual foi o antibiótico de melhor desempenho, a amoxicilina ou a amoxicilina com clavulanato. E, para surpresa do estudo, a maioria, a eficácia melhor foi com a amoxicilina isolada, do que a amoxicilina com clavulanato, tá? Apenas na idade entre 12 e 17 anos que não teve essa diferença, tá bom? Mas esse estudo teve algumas limitações e foi visto na rinocinusite bacteriana leve a moderada. Então, na leve a moderada, né, que seria um score menor ou igual a 8, a gente tem as duas opções, de entrar com a amoxicilina ou entrar com a amoxicilina com clavulanato. Porém, eles reforçam que a amoxicilina é melhor, os resultados dos estudos, a amoxicilina saiu melhor, avaliando na leve e moderada. Então, assim, vai ter as duas opções, mas, se possível, iniciar apenas com a amoxicilina na duração de 10 dias, tá? 90 miligramas quilo dia em 2 doses, então cada dose, igual no otite média aguda, já dose máxima de amoxicilina, 45 miligramas quilo, tá? De 12 em 12 horas. E aí, o que eles viram também? O perfil de resistência, nos últimos tempos, após a vacina também VPC, ela tá alterando um pouco, tá? Então, talvez no futuro, vão ter outros estudos que vão já estar colocando para a gente começar com amoxicilina e clavulanato, tá? Só esse adendo. Mas, por enquanto, a amoxicilina ainda está ganhando isso aí. E na grave, a gente que seria uma pontuação de 9 ou maior no score de gravidade, a gente vai estar começando com a amoxicilina com clavulanato. Também em dose máxima de 90 miligramas quilo dia de amoxicilina. Em 2 doses, também o tempo de tratamento é igual, 10 dias. Aí eu coloquei algumas alternativas aqui, eu até tinha colocado também, que eu mandei para Carol, que eles trazem um modelo bem legalzinho de antibiótico que eu vou tá enviando também, porque eu acho que não vai dar para compartilhar aqui. E que trazem as outras alternativas, a caso de alergia, amoxicilina, se não tem no ambiente, então eles trazem alguns outros tipos de antibiótico que dá para ser usado, tá? Mas a amoxicilina ou o clavulin são as melhores escolhas aí, tá bom? E de terapia sintomática, fora o antibiótico, orientar e reforçar muito a parte de lavagem nasal, tá? Porque é a melhor terapia sintomática que a gente tem, tá bom? Então, irrigação, teve um estudo, foi pequeno esse estudo, mas, assim, muito bom, que mostrou que a irrigação nasal com solução salina melhorou os sintomas, os scores de qualidade de vida e as taxas de pico de fluxo respiratório em crianças com sinusite aguda. Então, assim, é uma coisa fácil de fazer, é barato, que não tem complicação nenhuma e que ajuda absurdamente, tá? Eu até coloquei aqui, esse aqui acho que vai dar para apresentar porque também tá no Canva. Eu até coloquei assim, para casa, ó. Não sei se vai ser útil, porque eu sinto quando a gente deixa prescrito, os pais eles tendem a fazer mesmo, sabe? Se a gente só fala, faz lavagem nasal 3 vezes ao dia e tal, parece que eles não fazem, tá? Então, aí, juntamente com as recomendações para casa, de fazer a lavagem com soro fisiológico, colocando os benefícios de fazer essa lavagem com soro fisiológico, alguns critérios de observação também para voltar para reavaliação, até se precisar suspeitar de alguma complicação ou se precisar trocar o espectro de antibiótico, tá? Porque não é para essa criança, após 3 dias do início do antibiótico, ela continuar com febre, ter piora dos sintomas ou piora da irritação, tá? Então, seriam alguns critérios para voltar, para mudar ou aumentar o espectro do antibiótico, ou ver se não teve alguma outra complicação associada. Deixa eu voltar para o outro.
Aí. E de sintomas, né? Então, igual eu falei, pode dar febre, então antitérmico, dipirona ou paracetamol. Parte de nebulização com soro fisiológico. Não achei nenhuma evidência concreta sobre realizar nebulização com soro fisiológico. Por isso até deixei interrogado, porém, não é uma coisa que traz efeito adverso. Caso for desejo do paciente, a mãe tiver prática, já tiver em casa também, se quiser fazer, mal não vai trazer nesse caso. Teve vários estudos também analisando descongestionantes e antihistamínicos, tá? E teve uma resposta negativa, pior que o grupo controle, então não é recomendado, eles trazem, não é recomendado usar nenhum dos dois, tá? Passar nenhum dos dois. Então a gente vai ficar com o bom e básico, soro fisiológico, o antibiótico e antitérmico, se necessário, se essa criança estiver mantendo um quadro febril ainda. E a apresentação é isso. Aí só vou colocar aqui no fluxograma. Deixa eu ver se consigo ampliar aqui. Tá aparecendo aí, Carol? Fluxograma? Tá sim, Luiz. Beleza. Então, suspeita clínica, né? Sinais e sintomas sugestivos do quadro. Então, os principais, né? Um quadro prévio de IVAS, resfriado mais arrastado, essa tosse diurna com sintomas nasais, a faixa etária, geralmente, da criança. Então, a gente vai fazer a nossa anamnese centrada no tempo e curso da doença, tá? Porque eu acho que é o mais importante a gente diferenciar isso e ver que é um quadro realmente muito mais arrastado. Então, que vai durar mais de 10 dias. Aqui a gente tem o diagnóstico, tá? Principal, que a gente vai buscar esse padrão aqui. Então, sintomas de infecção dos seios nasais associado a algum outro desses três aqui, a gente fecha o diagnóstico, tá? Se não fechar o diagnóstico, a gente vai buscar outro diagnóstico, também pensar num quadro de reinfecção viral por outro agente. Então, às vezes, a gente tem uma infecção primária por um vírus sincicial respiratório, mas depois a gente pode ter uma reinfecção com outro vírus, tá? Então, aqui a gente fecha o nosso diagnóstico de rinocinusite aguda bacteriana, e aí a gente faz a classificação de gravidade, do score de gravidade, leve, moderada ou grave. E aí os critérios de complicação, tá? Aqueles lá que eu falei, que eu vou até mandar também para a Carol depois, para encaminhar para a Santa Casa para realizar uma TC, tá bom? Esse paciente tem que ganhar uma TC. Aí na leve ou moderada, então, antibiótico e lavagem nasal, a gente pode escolher amoxicilina ou amoxicilina mais clavulanato, porém, primeira opção nossa vai ser a amoxicilina. E o manejo da febre com dipirona e paracetamol. E aqui na grave, a gente vai utilizar o antibiótico mais lavagem nasal, tá? E aí aqui sim a gente vai usar a amoxicilina mais clavulanato. Então, aí eu só coloquei sem resolução, né, que são os critérios de observação. Em 3 dias, não ter aquela melhora do quadro, o paciente voltar, a gente vai estar progredindo o antibiótico. Se o paciente começou com amoxicilina, a gente vai passar para amoxicilina com clavulanato. Se o paciente já está com amoxicilina com clavulanato, a gente pode progredir para alguma cefalosporina, por exemplo, como a ceftrexona, ou algum dos outros que eu também vou encaminhar para a Carol, a lista de antibiótico. Aí aqui, caso o paciente tenha alergia à amoxicilina, algum outros 3 antibióticos que a gente pode estar trocando. Eles colocam o levofloxacino como a última opção, tá? Para deixar ele reservado em último caso mesmo. Por favor. É. Não vamos queimar a levo. Isso. E aí é isso, gente. Muito obrigada, Luísa. Acho que foi muito clara a aula. Vai contribuir bastante para as nossas condutas e boas práticas, né? E fazer o atendimento eficaz com o uso do antibiótico, a orientação da lavagem nasal. Todo o material eu já deixei disponível para os plantonistas, já está tanto na nossa pasta, quanto em todos os consultórios médicos, tanto da UPA quanto do Hospital Margarita Morales. E agora eu vou mandar no grupo para vocês.
o fluxograma, as orientações de alta, a aula e a orientação da lavagem nasal. Pessoal, alguém tem alguma dúvida, algum comentário adicional, alguma coisa para acrescentar, alguma experiência clínica? Ô, Carol, vou disponibilizar também, depois para você mandar, vou te encaminhar aí no WhatsApp, a dos regimes antimicrobianos, tá? E a aquela lista de complicação que eu não consegui ampliar, só Perfeito. para arquivar junto. E aí eu já mando e já coloco nos nossos arquivos. Alguém? Alguma quer completar? Adicionar alguma coisa? A gente finaliza aqui. Muito obrigada novamente, Luiz, pela disponibilidade, pela aula. É muito enriquecedor para a gente, para estar sempre fazendo melhor para o atendimento das nossas crianças. Raios X da Fácil nunca, por favor. Isso já está em desuso há muitos anos. E espero que isso tenha contribuindo para a melhoria dos nossos atendimentos. Ai, você viu, Duda? Eu coloco até eles nas férias. Depois a Carol vai fazer uma festinha na casa dela, para Não, agradecer. já, Não, vai ter que ter a segunda edição. já teve, né? Teve o after Não, e o pós-after aquele dia. Foi todo uma semestre, festa Carol. sem fim. Não, mas a gente vai fazer sim mais uma coisinha. Aí a gente junta com o povo da UPA, faz uma coisa só. Uma reunião, uma confraternização fora do hospital para falar mal do povo de dentro do hospital. Gente, então, muito obrigada, Luiz. Boa noite para todos. E aí eu já mando material para vocês. E na segunda, lembrando, a gente vai ter anafilaxia. Certo? Boa noite, gente. Obrigado, Carol, de novo. Obrigada. Tchau, gente.